São José dos Campos completa 249 anos e a TV Câmara preparou uma série especial de documentários mostrando diversos aspectos da cidade. São 4 temas diferentes visando aproximar você do nosso município. Para começar, vamos mostrar um pouco da cultura popular. A produção de conhecimento tecnológico é uma marca de São José dos Campos, mas essa não é a única riqueza da cidade. Um outro tipo de saber é transmitido de geração em geração. Muito da cultura joseense está sob os cuidados de cidadãos comuns, que vão mantendo vivas as tradições populares, como o Zé da Viola, de 75 anos. Oi viola caipira, oi minha viola, oi viola caipira. A viola tá tinindo e o viola que suspira. Viola tá tinindo e o viola que suspira. Sou caboclo sertanejo e adoro meu sertão. Vou vivo com a natureza, cachoeira e ribeirão. É um ar puro sadio, não imita a posição. Oi minha viola, oi viola caipira. Oi minha viola, oi viola caipira. A viola tá tinindo e o viola que suspira. Viola tá tinindo e o viola que suspira. Ele conta que aprendeu a tocar aos 8 anos observando o pai. Quando eu comecei, eu via meu pai tocando, né? Ele tocava Folia de Rei, Catira, Dança de São Gonçalo. Então, desde pequeno, eu ia junto com ele, ia vendo eles tocar. Depois eu fui pegando a mãe, eu mesmo olhava na mão dele e ia aprendendo. Ele ajudou, tinha meu tio, já falecido também, ajudou muito. Que ele era o mestre da Folia de Rei, né? Então ajudou muito, dava uma dica pra gente. Aquele tempo as notas da viola tudo diferente, porque era afinado diferente, né? É. Mas eles me ajudaram bastante. Depois eu fui aprendendo sozinho lá, não tinha escola, nada, né? Depois com 15 anos eu mudei para a cidade, daí que eu vim conhecer métodos, essas coisas. Mas as notas eu já sabia tudo, só não sabia o nome da nota. Entendi. Fá, lá, ré, certo? Mas eu já fazia tudo. E hoje passa para a frente o que sabe. Ah, para mim é um orgulho, rapaz. Eu sinto muito, tenho muito prazer de passar para a turma, né? Ensinar as turmas. O senhor vê todo o ano, pela cultura, a maioria, os alunos que tem nas 6 casas que eu dou aula, é 280, 270 alunos. E no fim do ano tudo já sai tocando um pouquinho, ali outro vai passando para outro. Aí eu vou tocar com aquele lugar assim, parece que ele é do pronto, cantando aqueles modão. Daqui a pouco ele veio lá, vem cumprimentar. O senhor lembra de mim? Ele fez aula comigo, mas nem conheço mais ele. Então isso é uma satisfação, né? Uma satisfação. É, aí teve o peão subiu na vida, né? E a gente começou com a gente, né? Então aqui nessa orquestra que do Piraquara, o professor mesmo falou 100% dos violeiros de São José dos Campos passou pela minha mão primeiro, né? Para depois seguir o que eles queriam. Zé da Viola é considerado um mestre da arte de tocar a viola caipira. Você vê que tem pessoas que receberam esse saber dos seus antepassados e como esses saberes são muito importantes para eles não vivem sem aquele saber, eles conservam aquele saber. Ele tem aquilo como uma herança cultural, é um patrimônio que ele tem. E ele transmite. Então, como essas pessoas sabem, elas se tornam mestres de quem quer saber daquilo. Não que seja da mesma devoção, do mesmo jeito, não come a mesma coisa, mas quer saber aquilo que é o patrimônio dele. Então, ele tem
capacidade para transmitir aquilo. E por quê? Porque ele é o que sabe, é o que vivenciou. Ele foi criado em cima daquilo que passaram para ele. Então ele é considerado mestre. O que é um mestre? A gente pergunta assim, o que é o mestre? O mestre é aquele que ensina, aquele que sabe, aquele que faz a coisa. O que é essa coisa? É, primeiro, preciosa para aquele que sabe. A folclorista Ângela Savastano é uma espécie de guardiã da cultura popular no Vale do Paraíba. Há décadas, ela estuda e trabalha pela preservação das manifestações regionais, mas conta que nem sempre o saber do povo foi valorizado. Antigamente, você falava em cultura, era só a cultura erudita, a capacidade do homem tinha de criar muitas coisas, estudar muita coisa sobre a cultura. Em 1936, Mário de Andrade, que começa a chamar a atenção aqui no Brasil a respeito disso. Vamos valorizar a identidade do homem brasileiro, considerando esse saber popular. Aí começa uma atenção melhor sobre a cultura do povo. Por quê? Porque o homem falando do jeito que ele é e mostrando como ele é, você dá aquela identidade cultural para aquela região onde esse homem vive, onde é o próprio ser humano. Por quê? Porque ele mostra a sua identidade através de todas essas áreas que define o homem como ele é, o que ele come, como é que ele fala, no que ele acredita. Não é? A história dá uma mão ao estudo folclórico, já que a herança cultural remonta aos primeiros habitantes da região. Se você considerar o Vale do Paraíba, os primeiros seres humanos que viviam aqui, os nativos, e o que eles transmitiram com o saber dele, você tem que se reportar a antes do descobrimento. Não é? O que já existia aqui, esse homem, como ele era, o que ele comia, o que ele fazia. E esses traços persistem até hoje no Vale do Paraíba. São os nossos ancestrais que passam para a população que vai chegando, os colonizadores, aqueles saberes. Esses saberes são eternos até hoje. A comida que come, como é que fala, os nomes, a fala. E essa troca de culturas vai caminhando. A cultura é viva, ela é dinâmica, ela vai se transformando. Agora, no Vale do Paraíba, a gente teve todas essas influências dos primeiros moradores, as tribos que existiam aqui, que perduram o jeito de falar, os gestos, a comida, principalmente na comida, na construção de tipos de casa, de plantação, tudo isso. Então, nós temos uma herança muito rica, não só dos primeiros, como depois dos colonizadores que vieram. Então, nós temos traços portugueses, ingleses, judeus, né? Toda essa gama de saberes que vem vindo nessa... Aí você tem que se voltar um pouco para a história para saber esses momentos onde essas forças culturais interferiram. Então, se você pensar bem, os estudiosos de folclore, eles vão a fundo e você entende por que a pessoa, por exemplo, faz um gesto. Por que a pessoa aqui do Vale do Paraíba fala uma certa palavra. Por que ele tem essa cultura de venerar tal santo, outro santo, se manifestar desse jeito. Uma manifestação, por exemplo, festiva, você vê que tem a devoção e tem ritmos de dança, de modo de cantar que são próprios daqui, mas por conta desses colonizadores, esses momentos da história que essas pessoas tiveram aqui. Então é uma riqueza tudo isso. Então eu acho muito difícil vocês pensar assim, coisas muito próprias, principalmente numa cidade como é São José dos Campos. São José dos Campos tem um traço cultural muito rico, porque ele recebe muitas influências e isso se espalha pelo vale. De que o saber fazer do seu Zé da Viola é precioso, não resta dúvida. O pobre trabalha muito, mas sempre recebe pouco. Macaco é que quebra galho, coruja é que gava o toco.
Mineiro gosta de queijo, baiano gosta de coco. Quem só pensa no dinheiro acaba ficando louco. Na casa que a mulher manda, o homem entra no porrete. O turista depois tá por dentro do macete. Por esse Brasil inteiro, emprego é manga de colher. Pra quem tá passando fome, um pé de frango é banquete. Eu nunca vi empregado que fale bem do patrão. Nunca chega sem cruzeiro quem nasceu pra ser tostão. O lugar do pato velho é a panela de pressão. Homem que fala a verdade pisa firme nesse chão. No próximo bloco, vamos mostrar mais expressões da cultura local. O especial de folclore volta já. Vimos como o estudo da cultura ajuda a compreender a sociedade e como o mestre passa o saber ao outro, às vezes sem explicar, apenas demonstrando. Assim também acontece com o ofício de pescador. O rio que corta a cidade também percorre a vida do seu Carlos, de 82 anos. O pescador conhece muito do Paraíba, que hoje não tem tanto peixe assim, mas que já foi fonte do sustento de toda a família. Com o padrasto, ele aprendeu a pescar. Eu nasci lá no Jaguari. Lá que eu nasci, com 2 anos eu vim morar ali, ó. Na beira do Paraíba ali, ó. O tempo o rio é cheio, o rio é lá em cima, lá. Então eu morava na beira do Paraíba ali. Aí tinha 5 anos. Aí meu padrasto pegava o barco, deixava, a canoinha, era canoa, não era barco, não era canoa, pescava uma canoa naquela estreita. É só para uma pessoa só. Aí ele deixava ali e eu gostava de brincar. Aí a minha mãe ficou viúva. Aí na beira do Paraíba tinha um homem que morava também lá, um situante. Também tinha ficado viúva e minha mãe casou com ele. Passaram a morar junto e depois casaram. Aí foi morar na beira do rio já. Aí aprendi a nadar também, 7 anos. Eu aprendi a nadar. Aí ele era pescador, fazia rede, tanta coisa. Aí aprendi a fazer rede também, que já sabia, já tecer rede eu já sabia, tecer essas redes aí. Aí comecei a aprender a entregar a rede, aí com 10 anos comecei a pescar. Antes de 10 anos eu já pescava, já saía junto com os outros pescar no barco. Aí depois com 10 anos comecei a pescar sozinho. Aí meu padrasto levava o peixe para vender para mim, aí com 11 anos eu comecei a levar peixe no mercado, vender. A arte de fazer redes ainda é passada de pai para filho. E segundo seu Carlos, só tem um segredo. O segredo é aprender a fazer, né? Aprender a tecer a linha, faz a rede e depois põe no entraio, que é isso aqui. Aí põe no entraio. Mas você vai começar. Começa e vai tecendo. 100 metros, 200 metros, 300 metros. Os filhos tudo aprendendo a fazer rede. Vê a gente fazendo a rede, eles aprendem a pescar. Com tantos anos de experiência confeccionando e consertando redes, seu Carlos mostra toda a habilidade das mãos. O saber do pescador vai além da arte de tecer redes. Empiricamente, ele conhece o rio e a influência do clima. Tempo bom de peixe mesmo era tempo de enchente, né? Tempo de calor, que chovia, a água enchia. E tempo de frio, aí é só no Paraíba. Aí é pescaria de anzol. E quando a água enchia, é pescaria de rede. Pescava com rede. Eu mesmo punha a rede lá perto do Vila Guarani. E lá quase na beira da estrada Vargas Grande, ali por rede.
tudo cheio de água. Aí quando baixava, que ficava São Paraíba, ia pescar de anzol. No Vale do Paraíba, a cultura do pescador é riquíssima, porque a nossa cidade está no Vale do Paraíba. Então tem pessoas que sabem fazer o transporte, transportam esse rio, fazem canoa, fazem rede, sabem pescar, sabe a influência do tempo com a pescaria, conhece tudo de peixe, é um traço cultural da alimentação aqui no Vale do Paraíba. Se você for num outro lugar que não tem rio, é outro tipo de saberes, não é? O número de pescadores diminuiu, mas a tradição continua. Hoje, se tiver uns 8 pescadores no Paraíba inteiro, de lá de onde é Urbanova até em Junimelo, é o muito se tiver uns 8 pescadores. Lá no Urbanova, no lado da Urbanova, lá que enfrenta o Clube Santa Rita, que é do outro lado que tem uma vilinha lá, comunidade Beira Rio, lá é quase só tudo parente meu que mora lá. Tem 2 pescadores que pescam lá e não pescam direto ainda não. Eles pescam assim, sábado, domingo, mais de parte eles trabalham, quando está de férias pesca. Aqui para baixo aqui tem 3 pescadores só que pescam para baixo, daqui para baixo, tem Junimelo. Largaram tudo de pescar. Até sabe meu irmão que mora lá em frente de Junimelo, tem uns parentes lá também lá. Aí tem 2 que pescam lá, também só. E aqui tem um filho meu que pesca, uma filha. Pesca, mas também de vez em quando, só não... E pescador que se preza não esquece o maior peixe que já pegou. O maior peixe que peguei foi um dourado. 14 quilos. Peguei até, foi numa noite só. Peguei 2 dourados, foi em 82. O ano 82 que peguei. Peguei 2 dourados numa rede só. Um de 14 quilos e um de 12 quilos. Era um casal até a fêmea estava cheia de ovos. Não é só de história de pescador que vive nossa cultura popular. O folclore da região é recheado de lendas e mitos, como a história de uma moradora do distrito de Eugênio de Melo que jurava ter lutado com Saci. Tem a dona Tereza, que morava aqui em Eugênio de Melo. Ela faleceu com mais de 80 anos. Não faz acho que uns 10 anos que ela faleceu. Ela morava aqui em Eugênio de Melo, mas ela plantava lá na beira do Paraíba. E ela disse que tinha no lado do ranchinho, ela tinha um paiol, onde ela guardava as coisinhas dela e as plantas que ela colhia. De repente começou a aparecer tudo jogado no quintal. Ela pegou uma espingarda e falou, vou descobrir quem anda fazendo arte. E à noite ela ouviu o barulho. Aí ela deu a volta pela casa e viu o Saci no quintal. Diz que ela chegou até ele e começou a bater nele e ele desapareceu, deixando um cheiro de enxofre. No outro dia, ela pegou e fez com tição de fogo, que ela falava. Fez cruz na porta, na janela e fez umas cruzes também de bambu e colocou no quintal. E rezou em volta da casa. E o Saci nunca mais apareceu. Mas ela morreu dizendo que ela tinha lutado com o Saci. Quer ouvir mais histórias contadas pela moradora de Eugênio de Melo? É depois do intervalo. Falando da cultura popular em São José dos Campos, não podemos deixar de lado mitos e lendas. Será que você conhece algum? Mitos e lendas não surgem por acaso. Eles desempenham uma função social. A lenda, ela tem sempre uma explicação para uma coisa que aconteceu ou que você pode provar que aconteceu. Já o mito não é real. Tá entendendo? O mito não é uma coisa, é uma criação imaginária para solucionar um problema. São José, como o Brasil inteiro, tem diversos mitos para evitar. Eu acho que o mito foi criado para proteger, solucionar problemas que facilmente não é solucionável. É o caso do boto cor-de-rosa, do Saci, não é?
do curupira, boitatá. Por que é isso? Eu preciso explicar que tem que proteger a mata. Eu crio o mito, é uma figura. E aí crio as histórias a respeito daquele mito. Madalena Gil, de 71 anos, mora em Eugênio de Melo desde pequena e conhece muitas histórias do distrito. São causos, porque são histórias verídicas misturadas com lendas e crendices, né? Que a maioria das pessoas acreditavam realmente que esses fatos aconteciam. Como a de uma noiva fantasma. Eu conheci a pessoa, era uma jovem que morava aqui em Eugênio de Melo, nunca tinha tido namorado, tinha mais de 30 anos. E sempre muito religiosa, ia à igreja, nas rezas, e conheceu um moço que sempre, quando ela entrava na igreja, eu saía, estava de bicicleta, olhando para ela. Esse moço pediu ela em namoro, conversou com a mãe dela, ficaram namorando por algum tempo e marcaram o casamento. Na semana do casamento, ele foi até a casa dela e disse que não ia mais casar, porque ele era rimo de família e a mãe não permitia o casamento. Que ele estava muito chateado, ia embora de Eugênio de Melo e não ia mais casar com ela. Ela entrou, conversou com a mãe, contou, e a mãe falou, tudo bem, minha filha, ainda bem que ele disse antes de casar. E ela entrou para o quintal e voltou e foi dormir. No outro dia, ela não acordava. Aí, quando a mãe a foi chamar, viu que ela estava morta. Por quê? Lá no quintal, eles tinham guardado um veneno de matar formiga, chamado fornicida. E ela tinha tomado. E ela morreu. Como ela já estava com vestido de noiva comprado, tudo pronto, que ia casar naquela semana, ela foi enterrada vestida de noiva, com um buquê na mão. Eu a vi. Passado algum tempo, as pessoas falavam que viam uma moça de noiva que saía daquela rua, a rua Nelson Dávila, e ia para o cemitério. Aí começou os comentários, as pessoas comentando, chegou até a família mandou celebrar missa, fazer reza, jogaram água benta lá no túmulo, e de um tempo, passou um tempo, parou de aparecer. Porque diziam que quando a pessoa se suicidava, a pessoa não era perdoada. Mas eu acredito que ela fez por amor, foi perdoada, por isso parou de aparecer. Isso é uma lenda. Por quê? Porque aconteceu o fato de uma pessoa ter sido abandonada na véspera do casamento. Então, o fato aconteceu. Então, cria-se uma lenda a respeito do perigo de acontecer isso outra vez. Cuidado, né? Veja com quem que vai casar, o casamento está marcado. Então, tem muitas histórias que ela se suicida, ou que ela é enterrada com um vestido de noiva. Então, vai floreando, mas isso é uma lenda. Através de um fato que não deve ser, que aconteceu, mas é um fato triste, ser abandonada na véspera do casamento. Então, cria-se essa lenda a respeito desse fato e vai criando 1000 figuras, 1000 imagens, né? Uma, ela aparece com anel no dedo do noivado, ela se atira na frente de um trem aqui no Vale do Paraíba, aqui mesmo, entendeu? E aí vai criando enriquecendo aquele fato com outras imagens. Uma outra lenda famosa na cidade é a do Corpo Seco. Então, o Corpo Seco era um moço que morava em São José dos Campos, na Rua Siqueira Campos. O pai dele era proprietário de uma loja, ele era sírio-libanês. Esse moço era filho único, foi criado com muito carinho, mas se tornou um moço muito rebelde. Ele agredia os pais, ele brigava muito na rua e era um moço muito bonito. Muitas moças ficavam encantadas quando encontravam ele acabava namorando e muitas delas até se engravidavam. Até que o pai de uma
que ficou sabendo do que aconteceu com a filha, prometeu que a hora que encontrasse com ele, matava. E realmente foi o que aconteceu. E o moço foi enterrado no cemitério do centro de São José. Passados uns dias, os vizinhos do cemitério falavam que ouviam sair lá de dentro uns gritos dizendo: me tira daqui, me tira daqui. Aí ele foi lá e conversou com o zelador do cemitério e falou: olha, nós estamos ouvindo à noite uns gritos saindo daqui pedindo para tirar ele daqui. Aí eles foram até o local e descobriram o túmulo desse moço. Aí o zelador do cemitério foi conversar com o pai dele e o pai dele prometeu um bom dinheiro para quem retirasse o filho daquele túmulo para levar para uma mata. Por quê? Porque quando a pessoa é muito má, o corpo, a terra não aceita o corpo, o céu nem o inferno aceita a alma. E ele se transformou num corpo seco. Então, um senhor que morava no Bom Retiro pegou o cavalo e foi lá e retirou o corpo. E trouxe e colocou numa mata na fazenda dos Molinas. E as pessoas tinham muito medo de ir nessa mata, porque falavam que o corpo seco, ele ficava encostado na árvore, parecendo parte do tronco, ou ele se deitava parecendo raiz das árvores. Mas se ele pegasse uma pessoa de costa, ele grudava na costa da pessoa para ele retirar a alma da pessoa, para ele poder descansar. Então os jovens iam lá buscar a brejaúva, mas todos tinham medo do corpo seco. Depois passou o tempo, foi construído o CEAGESP, a fazenda foi demolida e as pessoas deixaram de ir lá na mata. E a lenda acabou sendo dispersada. Se o povo ainda acredita ou não mais, é fato que as lendas fazem parte do imaginário e da cultura local, assim como a música da viola caipira, a arte que surge das mãos do pescador e da figureira, a dança afro do jongo ou a herança religiosa da folia de reis. Tradições que continuam inspirando as pessoas por aqui. Eugênio de Melo tem lendas como eu nunca vi. Com andança pelas ruas, lobisomem, boitatá e saci. Lobisomem tinha 2, que moravam aqui pertinho. Um se chamava Mulato e o outro Raimundinho. Um dia, limpando o galinheiro, o dono da casa mandou que viesse buscar sal. No outro dia, cedinho, voltou sem ser animal. O saci é muito arteiro. Corre montado no cavalo, fazendo trança na crina, deixando o animal suado. O boitatá era uma bola de fogo, aparecia na noite de lua cheia. Quando alguém assobiava, o fogo até aumentava. Se é verdade, eu não sei, dizia Dona Teresa, ter lutado com o saci por causa da marvadeza. Ele mexia em tudo que no paiol ela guardava, mas um dia ela o pegou de jeito e lhe deu umas braçadas. É a história que o povo conta, podem até duvidar, mas juram de pé junto o que hoje estou a contar.